A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Renato de Freitas e estamos aqui para mais uma escola bíblica multiplicadora. Quero agradecer a Deus por estarmos juntos nesse tempo de crescimento, de comunhão. Eu tenho certeza que Deus falará com você poderosamente. Amém? Estamos para um tempo de crescimento. Esse é o nosso quarto curso aqui no nosso canal, o canal da Igreja Batista Independente do Panati. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, vermelho, você pode clicar nele e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, para que sempre que uma das nossas programações forem ao ar, o YouTube possa lhe notificar. E eu quero lhe pedir também um favor, compartilhe também o link dessa transmissão, para que com um amigo seu, para que ele também possa fazer parte e seja abençoado também, né, aqui pelo canal da nossa igreja AIBIP. Amém? Então vamos iniciar a nossa aula agradecido a Deus, vamos orar a Ele, né, pedindo a Ele que nos dê sabedoria e revelação nesse dia de hoje, para aprendermos verdades da sua lei. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui para mais uma aula, onde vamos crescer, Senhor, na Tua presença. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, continue comunicando, Senhor, graça a nós. Te louvamos assim, Senhor, poderosamente. Opere em nós, Senhor. Ó Deus, ilumine o nosso entendimento e abre o nosso coração. Que oramos assim, te agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, né, louvar e adorar e bendizer o nome de Jesus. Estamos aqui reunidos também para adorar ao Senhor, né, para bendizer e exaltar o seu santo poderoso nome. Vamos fazer isso nesse momento com o nosso ministério Vida no Altar. Nesse momento de adoração, você possa estar fechando os seus olhos e dizendo tudo aquilo que tem afligido o seu coração, que você possa confessar ao Senhor, dizer ao Senhor que no meio dessa pandemia você tem se abatido, você tem se sentido mal, e que por mais que a gente não tenha uma resposta pronta de Deus, Ele está no controle de tudo, no controle das nossas vidas, no controle de cada situação. E é no silêncio de Deus que muitas vezes Ele fala ao nosso coração, que Ele nos consola e que Ele nos leva para mais perto e nos leva a entender os mistérios do Senhor. Que você possa estar cantando conosco neste momento. Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como
você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de contra os rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm com um turbilhão. Na quebra das ondas de contra os rochedos do meu coração, na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Já oramos ao Senhor, acabamos de adorar o Senhor. Vamos nesse momento, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus nesse momento, amém? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Esse tem sido o texto, esse tem sido o livro, né, que temos estudado na IBIP durante todo o mês de novembro, em nossas mensagens, nossas pregações. Temos debruçado sobre este maravilhoso livro, essa carta que escreveu o apóstolo Paulo. Eu leio agora o verso de número 13 do capítulo de número 2. Amém? Que diz assim: portanto, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Oh glória, louvado
e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Que bênção, irmãos, que é o Senhor, que é Deus, quem efetua em nós, né? Quem realiza em nós, diz o texto, né? Tanto o querer como o realizar, né? Ele que opera, né? Se dependesse de nós, irmãos, jamais chegaríamos ao pleno conhecimento da verdade do Senhor. Oremos nesse momento, no nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, comunicar as tuas verdades, e possamos crescer, Senhor, neste momento, na graça e no conhecimento. Ó Deus, que tu se revele para nós a cada dia, a cada instante, a cada momento, por meio da tua palavra. Te oramos assim, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvamos a Deus por esse texto, louvamos a Deus porque temos aqui aprendido, né? Este é a nossa quarta aula, né, deste curso que estamos intitulando, damos o título de Ser Discípulo, né? Esse é o título. Na aula de número 1 a gente viu o ser de Deus e os seus atributos, né? Falamos sobre o caráter de Deus e seus atributos, atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis de Deus, né? Como, por exemplo, a santidade é um atributo que Deus comunica ao homem, né? Já a onisciência é um atributo incomunicável, porque Deus não comunica esse atributo ao homem. Vimos também na aula 2, né? Falamos sobre o ser responsável, né? Abordamos o homem antes da queda, né? Qual era as responsabilidades desse homem, né? Porque a partir do momento parece que a gente só tem uma compreensão do homem após queda, né? Mas esse homem foi criado por Deus num relacionamento perfeito e harmonioso, colocado no Jardim do Éden. E nessa aula 2 nós abordamos sobre isso, falamos das responsabilidades. Elas foram quebradas a partir do pecado ou elas permanecem, mesmo pós-pecado, o homem tem as mesmas responsabilidades diante de Deus, diante da sua criação. Na aula de número 3 nós falamos sobre o ser em pecado, esse ser que caiu, né, por causa do pecado. E demos uma abordagem, né, fomos na raiz, né, desse pecado, que é o orgulho, né, que precipitou o diabo e uma terça parte dos seus anjos, né, também, que se rebelaram contra Deus, né, enfatizamos o pecado como a desobediência à lei de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, né, quando o homem ele é tentado pelo diabo, né, a serpente astuta se apresenta a Eva, primeiro questionando o conhecimento, né, questionando porque Deus havia dado o conhecimento àquele homem do que é verdadeiro, né? E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e disse que eles não podiam comer daquele fruto, né? Isso era a verdade absoluta, porque no dia em que eles comerem, eles iam morrer. Mas o diabo chega questionando essa verdade. Será que isso é verdade mesmo, né? Será que vocês vão morrer? Talvez aconteça outra coisa, né? E foi a primeira vez que o diabo lança dúvida no coração desse homem, o seduzindo e o levando ao orgulho, né? E com isso o diabo também questiona, também vai mais além, né? Joga os preceitos morais, porque quando Deus diz que eles não comam, Deus está estabelecendo para o homem o que é certo e o que é errado. E se eles fizerem o que é certo, eles vão viver, se fizerem o que é errado, vão morrer. E o diabo chega questionando isso, diz, não, será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que é o certo mesmo é vocês não comer? Né? Será que Deus não está errado? Pode ser que o certo seja o errado e o errado seja certo. Então, essa confusão que nós temos hoje no mundo, implantado pelo inimigo das nossas almas, né? E o outro flanco da tentação está na abordagem que ele coloca em dúvida a identidade desse homem, né? Porque Deus estabeleceu, ele criou eles, estabeleceu eles no jardim, estava bem claro a identidade de cada um. O homem era criatura e Deus o Criador. E o diabo diz, não,
Se vocês comerem esse fruto aí, vocês serão como deuses, sereis como deuses, né? Então agora aí há essa confusão que é estabelecida e de lá para cá a coisa só piorou, né? O antropocentrismo, o homem no centro, o homem querendo ser resposta para todas as coisas, querendo se colocar no lugar do Criador, quando ele na verdade é uma criatura. Tudo isso fruto do pecado. Está lá na nossa aula número 3. Na aula de hoje, a aula número 4, nós vamos falar sobre esse desequilíbrio, um ser em desequilíbrio, né? Que é após a queda, né? Que desequilíbrio o pecado causou para o homem, consequências nós vivenciamos ainda hoje. E como nós definimos, né, o pecado, como é que nós o identificamos de maneira clara e não teórica, de maneira, né, clara em nossas vidas, amém? Nós vamos, com a ajuda de Deus, estar trabalhando isso sobre a destruição gerada por esse pecado que adentrou no mundo, amém? Um ser em desequilíbrio. Vamos passar aqui para o slide da nossa aula. Então, nosso desafio aí é falar sobre esse ser em desequilíbrio. Nós estamos no curso Ser Discípulo, né? E vamos falar hoje sobre essa destruição gerada pelo pecado no coração do homem. É claro que Deus espera que você e eu, né, venhamos a andar em seus caminhos, né? Mas embora Deus tenha essa expectativa ao nosso respeito, Ele sabe que nós não iremos obedecer como Cristo, né? Com os nós de nós mesmos, com os nossos próprios esforços, nós não conseguiremos obedecer como Cristo Jesus, né? Mas nós estamos nesse caminho, né? Nesse trilhar desse caminho, em busca de chegar, né, à obediência a Deus. E louvamos ao Senhor por esse texto de Filipenses, que fala que não depende de nós, né? Depende de Deus. Graças a Deus por isso, que a sua graça nos alcança, né? Que Ele nos alcança, e esse alcance não depende de nós, né? Depende dele. É Ele que efetua tanto o querer como o realizar. Amém? O querer e o realizar a sua vontade. Então, vamos nesse momento, né, estar aí adentrando nos tópicos da nossa aula. Sempre começamos com uma reflexão que nos leva a uma oração, né? Phillips diz o seguinte, né? Deus não espera que você, à semelhança de Cristo, decida obedecer por seus próprios esforços. Paulo ensina que é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, de acordo com a vontade dele. Sua vontade, capacitada pelo Espírito Santo, pode vencer seus sentimentos e levá-lo a agir o seu compromisso com Cristo, conforme o seu compromisso com Cristo, né? Então Deus opera em nós, né, o querer para nos levar, nos conformar à vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então temos aqui algumas razões de oração que temos que colocar diante de Cristo. A primeira delas é: você tem lutado contra algum pecado específico? Existe algum pecado na sua vida que tem, né, gerado esse desequilíbrio, que tem destruído, que tem ceifado a sua alegria, a sua motivação, né? É necessário que esse pecado seja confessado, né, para que Cristo possa efetuar em você, né, o seu bom querer, né, os seus propósitos. Um hábito ou uma postura que você sabe que exerce um efeito destruidor sobre a sua alma, suas relações e sobre a sua comunhão com Deus, né? Existe alguma coisa que nesse dia tem impedido o seu crescimento, tem impedido a sua frutificação, né? É necessário que esse pecado seja confessado, né? É necessário que esse pecado seja abandonado. A palavra de Deus diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E peça ajuda, peça socorro ao Espírito Santo Consolador, que Ele nos assiste nesse momento, né? Quantas pessoas têm sido vencidas por pecados específicos? Eu gosto muito da frase que diz assim, irmãos: é melhor você confessar uma tentação, né? Confessar um pecado, do que você estar
né, confessando a queda, de que você está depois, né, lamentando a queda, né, uma queda que vai gerar consequências drásticas para a sua vida. Então, vamos nesse momento orar. Querido Deus eterno Pai, nós entramos mais uma vez em Tua presença. Pedimos que o Senhor visite a cada coração nesse momento que tem lutado contra o pecado, contra o seu pecado, Pai. Ó Deus, como disse o poeta, Senhor, nós lutamos contra a nossa própria alma, a natureza humana que há em mim, que há em cada um dos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Senhor, mortificar, Senhor, as obras da carne. Nós queremos nos despir, Senhor, do velho homem, se revestir do novo homem. Ó Deus, que se reveste, Senhor, a imagem e semelhança do Teu Filho, Pai. Ó Deus, queremos dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Ó Deus, peço que fortaleça esse irmão, Senhor, que nesse momento confesse esse pecado a Ti, Senhor, que não tem conseguido vencer, que não tem conseguido superar, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, é uma palavra de alegria nesse dia, dizendo que é Ele que opera. Então opere, meu Deus, ó Deus, na vida, nas nossas vidas, o querer, Senhor, estar na Tua presença, ser curado e restaurado por Ti. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória seja dada o nome de Jesus, irmãos. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Primeiro, sempre também temos um tema aqui para a gente debater, conversar um pouquinho, né? E aquilo que nós introduzimos a aula, né? Está aí, posto aí na sua tela. Diz assim: após a deliberada rejeição dos humanos a Deus, a situação como esperado, né, rumou para a depravação, né? Então a gente já viu nas aulas anteriores esses aspectos, né, de que o homem deliberadamente ele abandona o seu Criador, né? Ele dá uma legalidade ao diabo no momento em que ele desobedece a Deus, né? A partir do momento em que a humanidade deixou de lado a amizade com o seu Criador, Satanás teve livre acesso a seduzi-lo e arrastá-lo para o estado próximo, né? A animalização. Então a gente vê como hoje, irmãos, os seres humanos são descritos a partir do momento, né, que nós enxergamos o quadro atual do mundo, né, de depravação total. Não há um justo, não há um sequer, né? Para isso, irmãos, nós vamos constatar isso num texto bíblico, né, que parece que ele foi escrito depois muito depois dos tempos bíblicos, porque o texto de Romanos, a ideia que nós temos quando lemos Romanos capítulo 1 é que esse texto foi escrito nos nossos dias, porque ele retrata, né, essa depravação na qual nós nos encontramos agora, nesse exato momento. E eu queria convidar você a ler esse texto e também depois vamos ler Efésios capítulo 2, 1 e 3. Ok? Então vamos ler esses textos, depois vamos refletir sobre eles à luz do que diz João 13, 35. Vamos lá? Então vou colocar aqui só ele na tela. Sei que está um pouquinho pequeno aí, mas se tiver dificuldade de ler, né, você pode estar acompanhando aí na sua própria Bíblia, né? Você pode abrir em Romanos aí para você perceber como essa depravação, né, aconteceu, essa destruição, e como esse homem ele se afastou do seu Criador. Vamos fazer a leitura a partir do verso 18, que diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, que Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que lhe foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, né? Ou seja, os atributos de Deus, santidade, né? Onisciência, onipotência, né? Os atributos gloriosos de Deus são percebidos por meio daquilo que são criados, né? Salmo 19 vai dizer que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Então não há como um indivíduo olhar
para essas coisas que Deus criou, né? E não se prostrar diante do seu poder e saber que existe um Deus glorioso, gracioso e poderoso. Amém? Portanto, tendo conhecido de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. O que caracteriza a nossa geração hoje, coração de pessoas insensatas. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Às vezes a gente vê a nossa sociedade e coisas assim animalescas, né? São comportamentos depraváveis que muitas vezes nós não encontramos nem entre os animais. Por isso Deus os entregou tais homens a imundícies, pelas concupiscências do seu próprio coração, desonrando o seu corpo entre si. O que nós encontramos no nosso dia? Pessoas, né, desonrando o seu corpo. É a depravação sexual. Nós estamos vivendo o tempo da depravação sexual. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, né? Então, houve uma inversão. Hoje, a adoração é dada ao homem e não a Deus, né? Esse homem depravado, ele se volta para si mesmo e ele abandona o seu Criador. Diz o texto, por causa disso, Deus o entregou às paixões infames, verso 26, porque as mulheres mudaram o uso natural das suas relações íntimas, pelo contrário à natureza, né? O que a gente vê hoje nos filmes, nas novelas, né? Estava assistindo um dia desse, essa semana mesmo, acho que quarta-feira, um capítulo de Malhação. Na verdade, a gente tinha acabado de ligar a televisão, né? E minha esposa começou a assistir a cena e a gente foi acompanhando e já sabia no que ia dar, né? Duas meninas se beijando lá, apologia ao homossexualismo, né? Semelhante aos homens também deixando, verso 27, o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si a merecida punição do seu erro, né? Então, a Bíblia aqui mostrando como esse homem ele inverte aquilo que Deus havia feito lá no jardim do Éden, né? Portanto, desprezando o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprováveis para praticarem coisas inconvenientes. Então, os homens na nossa geração então estão entregues, né, às suas próprias paixões infames, aos seus desejos, né? E essa é a filosofia hedonista do nosso tempo, né? Dá prazer, então faça, né? Pode ser com o que for, com objeto, com animal, né? A loucura que tiver na sua cabeça, faça, dá prazer, isso é o que importa. Só que diante de Deus, isso é uma infâmia, né? Verso 29 vai dizer, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Está aqui, irmãos, descrito esse desequilíbrio que o pecado causou, como está a nossa geração aqui, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, né? Homicídio. Você liga os telejornais, é só o que tem, irmãos. E está aqui a Bíblia contemplando que tudo isso é consequência do pecado, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, né? Desobedientes aos pais, uma geração de desobedientes. Tudo isso é fruto do pecado. Que texto, irmãos, que vai mostrar para nós essa tremenda realidade. Vamos prosseguindo aqui. Vamos agora ler lá o de Efésios, né? Capítulo de número 2. Não está aí na tela, mas nós vamos fazer a leitura aqui na Bíblia, né? Abra aí também, Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Diz assim:
E ele vos deu vida, estando-vos mortos em vossos delitos e pecados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nos quais andastes outrora. Antigamente vocês andavam nesses pecados aí, mas agora vocês não andam mais nesses pecados. Antigamente vocês andavam nele, né? Entre os quais também vos tenho todos vós andados outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação. Andávamos também dessa forma. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Aleluia, né? Louvamos a Deus, porque quando confrontamos esses dois textos, né, nós percebemos que nós estávamos, né, enquadrados nesses textos, mas Cristo nos libertou, Cristo nos salvou por meio da sua graça. E agora o último texto que nós vamos trabalhar aí, está aí em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que diz assim a palavra de Deus: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Então, respondendo aquela pergunta, né, o que nós temos que fazer quando nós comparamos esses três textos, né? A situação desse homem em depravação total, em contraste com o amor de Deus que é derramado aos nossos corações. Então nós somos chamados como discípulos de Jesus a amar, né? Seja qual for o pecador, seja qual for a pessoa, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? O nosso alvo é amar as pessoas. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito forte, irmãos. Então o pecado, infelizmente, é uma escolha lamentável do homem, né? A humanidade deixa o Criador e se coloca em submissão, né, a Satanás, né? E é engraçado que a Bíblia ela vai, né, nos mostrar que a partir do Jardim do Éden, com a queda desse homem, né, essa criação ela foi usurpada pelo diabo, a ponto de Jesus dizer por duas vezes, né, que o príncipe deste século, o diabo, né, ou seja, como se ele usurpasse esse reino que foi criado, esse mundo que foi criado. Ele tomou por usurpação por causa da legalidade que o homem deu, mas louvado seja Deus que Jesus veio, né? Tanto tem se falado em pecado, mas afinal, o que é pecado? Em algumas respostas podem vir à sua mente, por exemplo, errar o alvo, desobedecer a Deus e até mesmo transgressão ou infração, né? Será que tem a ver com o que a Bíblia fala, né? Essas definições são de conhecimento popular, né? A gente sabe o que é pecado, errar o alvo, desobedecer a Deus, como a gente trabalhou na aula passada, transgredir os mandamentos de Deus. Mas tem alguma fundamentação na palavra de Deus, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai nos orientar, né? No Antigo Testamento é possível encontrar as seguintes palavras, né, relacionadas a pecado. Quando a gente, por exemplo, vai lá em Deuteronômio, capítulo número 18, verso 10, a Bíblia proíbe, por exemplo, o infanticídio, né, que era uma prática costumeira pelas nações vizinhas ali de Israel, né, que ofereciam as crianças ao deus Moloque, né, e muitos sacrificavam crianças a esse Deus, né? E essa prática ela se perpetuou em algumas culturas, né? E culturas antigas, né, também tinham esse hábito internalizado dentro de si, a tal ponto de aos pais era dado esse direito de escolha se o filho iria ser aceito ou iria ser rejeitado, né?
se ele ia ser aceito ou renegado. Ele poderia, portanto, ser aceito e viver, e o pai poderia renegá-lo e ele morrer se nascesse com alguma deficiência. Isso era muito realizado em algumas culturas. Ou se a criança fosse vítima de algum incesto, né, de algum abuso sexual, fosse fruto de um abuso sexual, poderia também o pai deliberar essa decisão. Então a Bíblia, para você ver como ela propõe, ela protege a vida na sua instância básica, que é a fase, né, de criança, né? Então vamos trabalhar aqui a origem, né, a palavra pecado na sua etimologia no Antigo Testamento. Primeiro tem aí essa palavra, né, em hebraico, ratá, basicamente é errar o alvo, né? Errar, quando você erra e você se torna culpado de algo que não era para você ter feito, mas você basicamente errou, né? Então, esse texto que eu citei aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, o infanticídio, né? E não poderia fazer o assassinato também, que é proibido, né, no livro de Êxodo, capítulo 20, né, nos mandamentos lá, não matarás. Então você mata, você erra, você, portanto, comete o pecado. Outra palavra que descreve pecado no Antigo Testamento é helt, que é erro, né, malogro. Então aqui o erro de maneira pontual, né, e envolve também os nossos sentimentos, né, quando a Bíblia, os mandamentos também não só vão no cunho de você fazer com ações práticas, mas também com o pensamento, né? E você, por exemplo, não cobiçar, não cobiçarás, né? Então, quando você cobiça, você também comete um erro, embora não seja uma ação concreta, né? Avon, iniquidade, essa palavra aqui aparece com mais frequência no Antigo Testamento, né? Que é aquele pecado deliberado, quando você faz o pecado de Davi, que Davi, quando pecou, né, no adultério, Davi ele planejou aquele pecado, e até planejou até para se livrar também do pecado. Pecha é a transgressão, né, e a infração, né, quando está posto uma lei ali, você quebra aquela lei, né? Por exemplo, como o Davi também em relação aos pães da preposição, né? Que só quem poderia se alimentar desses pães eram os sacerdotes, e Davi, em determinada vez, se alimentou ali dos pães da preposição, mostrando que a vida está acima da lei, né? Então fica claro, portanto, que o pecado é geralmente visto como uma transgressão direta da lei de Deus, né? De acordo com esses verbos aí do hebraico no Antigo Testamento, né? Evidenciada por um erro moral que se torna sujeito ou a nação culpados diante de Deus, né? Torna ou sujeito, ou é um pecado individual ou um pecado coletivo, né? Quando às vezes se refere à nação de Israel, né? Então, quando você viola uma regra, geralmente é assim que o Antigo Testamento descreve o pecado, né? Mas também no Antigo Testamento a gente já vai ter uma visão mais ampla dessa relação de pecado, né? Como não somente sendo quebrando uma regra. Já para os profetas do Antigo Testamento, o pecado é muito mais que a violação de regras. E significa um rompimento do relacionamento pessoal com Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha o texto de Isaías aqui. Diz assim, Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir, não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos, né? Então aqui a gente já encontra, né, o pecado como uma definição além de quebrar uma regra, né? Pecados são uma quebra de relacionamento entre a criatura e o Criador, né? E foi a primeira coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem peca,
Deus comparece perante eles e eles se escondem. Esse se esconder, né, fala dessa quebra de um relacionamento que existia. Porque se existe um relacionamento saudável, não tem por que se esconder, né? Então, profeta. E existe outro texto, né, nas Sagradas Escrituras também, o mesmo livro de Isaías. Queria que você ainda fosse aí em Isaías, né? Eu coloquei o texto aí, mas eu vou ler isso aqui porque eu achei bem interessante. Isaías 54, o que o Senhor tratando conosco, né, de maneira assim amorosa, né, mas bem interessante o texto de Isaías 54 para mostrar como o pecado é muito mais além do que quebrar uma regra, né? 54, versos 6 e 8 diz assim, ó, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiado, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Não é interessante esse texto de Isaías 54, que aponta a igreja, né, aponta eu e você como essa mulher que Deus, né, se casou, essa mulher que foi desprezada, essa mulher que por um tempo, né, foi rejeitada e que por um tempo ele até escondeu-se a sua face, por um tempo ele desamparou, né, mas por conta dos pecados, por conta dos erros, né, mas ele não nos deixou, né, eternamente. Ele se compadeceu dessa mulher, se compadeceu dessa noiva e a buscou, né? Porque o sentimento de Deus por mim, por você, faz com que até no momento em que ele esteja aplicando a justiça, né? Que é algo assim certo, aplicar a justiça, mesmo assim isso cause dor em Deus e faça com que, eu achei bem interessante essa linguagem. É claro que é uma linguagem antropomórfica aqui do verso 8, que diz, no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeci de ti. Né? Como Deus diz assim, eu me escondi de você, você pecou tanto contra mim, você se afastou tanto de mim, mas eu fui em busca de você e trouxe de novo você para a minha casa. Né? Então aqui é a figura de linguagem maravilhosa, mostrando como Deus jamais desiste de mim e de você. E no Novo Testamento, quais são as palavras que se destacam referidas ao pecado? Nós temos aqui, a primeira palavra é hamartano, né? Que é não acertar o alvo, ou não atingir o alvo, ou atingir o alvo errado, né? Então, que aí vem a palavra hamartiologia, né? Que é a doutrina do estudo sobre o pecado, né, do homem. Então, errar o alvo, daí vem a definição no Novo Testamento que pecar é errar o alvo. Deus tem um alvo, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E quando você, né, não se submete a essa vontade, a este plano, você erra este alvo, ou seja, você não faz a vontade de Deus. Outra palavra é hamartia, que é transgressão, né? Pecado, faz referência a atos específicos, né? Como o ato, né, de ganância de Ananias e Safira, né, usada essa palavra hamartia, transgressão, fazendo menção a um pecado específico. Amém? Então, portanto, de acordo com o Novo Testamento, pecado é errar o alvo, né? Deus tem algo específico para nós, mas nós erramos, né? Nós não concordamos com essa vontade, desviamos dessa vontade, né? Portanto, no Novo Testamento, nós aprendemos que o pecado ele não é algo somente uma quebra de regra, né? Não é somente um afastar-se de Deus por meio de uma quebra de relacionamento, mas é sobretudo não fazer a vontade de Deus errando o alvo. Aqui eu quero colocar aqui para vocês, eu vou até colocar em tela cheia, a definição de A.W. Tozer, achei muito interessante sobre pecado. E quando nós falamos em pecado, a gente precisa definir isso para os dias de hoje, né? Como definir pecado hoje?
Aí aqui, de um dos seus livros, onde ele analisa a parábola do filho pródigo, ele faz essa seguinte, ele extrai esse seguinte conceito, né? Podemos derivar o conceito do pecado avaliando suas consequências na vida humana. A primeira consequência é o entorpecimento. O pecado a gente analisa a partir desse conceito do Novo Testamento como entorpecimento, né? A pessoa fica adormecida. O pecado, portanto, anestesia a alma, né? A pessoa começa a viver sem se dar conta que está vivendo. Interessante, né? Então, o pecado, ele faz isso, ele anestesia, as pessoas estão dessa forma, né? A pessoa está vivendo sem se dar conta de que está vivendo daquela forma, no pecado, né? É tanto que a parábola do filho pródigo, né, disse um momento lá que o filho, ele cai em si, né? No momento em que ele cai em si, é como se ele está vivendo, mas agora ele se dá conta de como ele está vivendo, né? Você perde a capacidade de enxergar a si mesma, de perceber o risco que submete a sua vida. Não tem mais a régua de como avaliar seus comportamentos. Então a pessoa em pecado, ela fica sem esse parâmetro, sem a régua, né? Sem freio, né? E aqui tem alguns verbos também que descrevem, né? Perde o juízo, perde o bom senso, né? Ele sai de si, perde a cabeça. Sempre que você perde a cabeça, já sabe que você está em pecado, né? O bom senso também. O pecado é aquilo que arrebata, que nos cega, que nos faz cativos ao objeto do desejo. O que importa é o que você está desejando, né? Mesmo que seja uma traição, mesmo que seja um roubo, mesmo que seja ilegal, né? O pecado, ele nos rouba a autonomia. Por quê? Porque agora você vira um escravo, controla a nossa vontade, né? E isso ele faz a revelia, né? Quando você perde o juízo, provavelmente está vivendo em uma situação de pecado, né? Às vezes situações em que as pessoas estão vivendo, mas rapaz, como é que você fez isso, né? Como é que você pôde fazer isso, né? É porque estava realmente fora de si, né? Vivendo, perdeu totalmente o juízo, né? Alguma coisa tomou conta de você e deixou anestesiado, sem noção de quem é, do que está fazendo e da maneira que está vivendo. O pecado nos faz perder o contato com a nossa identidade. É como se outra pessoa parecesse viver, pensar, sentir e falar no nosso lugar, né? O pecado tem a capacidade de roubar o ser humano de si mesmo. Que definição maravilhosa, né, irmãos? Paulo, ele trabalha também esse mesmo conceito, né? Só que ele estabelece o pecado como uma força interior, né? Diz, quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. E quando eu quero evitar o mal, eu não consigo fazer o bem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então ele trabalha com essa força interior, de dentro para fora, que leva o homem, que conduz o homem, que faz com que esse homem viva, né? Como descreveu a W. Tozer, né? Uma vida na qual ele percebe que existe outra pessoa dentro dele, tomando o controle, né? É o pecado reinando na sua vida. Ok? Vamos prosseguindo aqui. Nós... alguém aqui, vamos prosseguindo aqui na nossa aula, né? Quais são esses efeitos do pecado? A gente já trabalhou essa questão do entorpecimento, né? Que faz que você perca o juízo, perca o bom senso, que você perca a cabeça, que você vire uma pessoa cega, cativa dos desejos, ele rouba de você a autonomia, ele controla a sua vontade, a revelia, você parece que é um passageiro e tem alguém dirigindo o carro da sua vida. E o problema é que ele vai lhe levar à morte eterna no final, se você não entregar o controle da sua vida na mão de Deus, né? E a ideia é bem clara, né? Quando Jesus fala sobre isso, né? Que o pecado,
o mundo jaz no maligno, esse mundo está entregue, né, ao maligno, à sua perversão. E eu gosto muito quando fala assim do efeito do pecado, dramatizar essa história, né? Deus cria o mundo, Satanás vem, né, interferir na criação, engana Adão, engana Eva, engana Adão, né, e encontra essa legalidade e usurpa a criação de Deus, e agora detém este poder sobre a humanidade e sobre a criação, de tal maneira que a partir do advento do pecado, toda criatura geme, todos sofrem, né, homens animais e cosmo, todo mundo, né, e eles buscam essa redenção. Mas o que faz Deus? Deus envia o rei legítimo, que é Jesus Cristo, né? O rei legítimo, porque o Satanás é o príncipe deste mundo, só que ele é um príncipe usurpador, né? Ele não é o dono, ele não criou, quem criou o mundo foi Deus, ele apenas se apossou do homem e de sua criação. Mas Deus envia Jesus como rei legítimo para assumir o trono, né? Jesus vem, claro, que disfarçado, né, como servo sofredor, e a partir do momento em que ele vence a Satanás, e realmente ele diz, agora é me dado todo o poder nos céus e na terra, não tem mais nenhum poder na mão de Satanás. E então ele diz, o reino de Deus está instaurado, o reino de Deus está entre nós. Então esse mundo que está no maligno agora é retomado por Deus, né? E os lugares que por Satanás é governado, eles são invadidos pela igreja, e à medida que o reino de Deus avança, o reino das trevas recua. Portanto, o papel da igreja é implantar o reino de Deus neste mundo, salvando pessoas, para que essas pessoas façam parte do céu, né? Então, que efeitos o pecado traz? Vários efeitos em várias dimensões, né? Nós vamos trabalhar alguma. Primeira consequência primária, né? Qual é a primeira consequência primária do pecado? É a separação espiritual, né? Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, e o texto de Isaías 59 que a gente leu fala também isso, né? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão do Senhor não está encolhida, mas o pecado faz essa separação. Amém? A queda, portanto, implica diretamente na separação espiritual do homem com Deus. Segundo, em função da entrada do pecado no mundo, o homem foi privado de desfrutar da comunhão plena com seu Criador, que não pode conviver nem manter comunhão com o pecado. Então, o pecado e Deus, né, são coisas diametralmente opostas, né? Onde há pecado, a glória de Deus, né, a santidade de Deus, não tem como coexistir com isso. Por isso que no céu não há pecado, né? Porque o céu é um ambiente pleno de santidade onde Deus habita, né? E assim estaremos com Ele, né, em santificação. Por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá ao Senhor, né? Então, quando o homem peca, ele está separado espiritualmente, né? Ele morre espiritualmente, ele declina, ele não busca mais as coisas de Deus, mas as coisas da sua própria natureza, e ele é privado da comunhão com Deus. O crente já goza dessa comunhão com Deus, né? Desse privilégio que Adão e Eva tinham, só que de maneira não plena, de maneira parcial. Outra consequência, né, do pecado é a separação psicossomática, né? Palavra difícil, pastor Renato, mas a gente vai entender agora pelo aqui o exemplo, né? O pecado desestabilizou a harmonia inicial do homem e devido a ele não pode mais se portar de maneira irrepreensível diante da lei de Deus, né? Essa separação. O pecado desestabilizou aquela harmonia que existia, ou seja, o homem foi criado por Deus e viu Deus que era muito bom. A partir do pecado, em que esse homem agora não tem mais essa inclinação de obedecer à lei de Deus, mas pelo contrário, de desobedecer à sua lei. E é claro que essas consequências psicossomáticas, elas são observadas da seguinte maneira, né? A mulher passou a sofrer dores de parto, né? Gênesis 3,16, a consequência do pecado, né? Segundo, o homem passou a penar em sua labuta diária, né? Do suor do teu rosto comerás
o teu pão. Lembre que a relação entre o homem e a terra era uma relação harmoniosa, né? O homem cultivava, sim, o trabalho não é uma consequência do pecado, né? O trabalho já existia, a gente viu na aula 2, né, que é a responsabilidade quando Deus cria o homem, ele colocou ele no jardim para cultivar, né, para guardar, né, a responsabilidade já da mordomia, certo? Mas agora essa relação é bem mais perversa, o homem precisa fazer bem mais esforço para colher o fruto, algo que era espontâneo, né? Ele apenas fazia aquela manutenção, mas a natureza de maneira espontânea dava o seu fruto em tempos e tempos, né? A morte passou a reinar na experiência humana. A morte, portanto, é uma prova de que todo mundo peca, né? O salário do pecado é a morte. Satanás disse, não é isso que vai acontecer não, né? Mas eles estavam tremendamente enganados e foram pegos, né, pelo erro. Sem contar que agora a inclinação do homem é propenso ao pecado, ao erro e à prática do mal. Estava até conversando sobre isso com um amigo, né, Flávio, falando sobre isso. Como a nossa inclinação hoje é ao sedentarismo, né? Se você não fizer nada, você é sedentário. Do mesmo jeito é a nossa situação espiritual. Se você não fizer nada, você é pecador. E você vai ser gerado e inclinado a fazer o que é errado, o que não presta, a ser desonesto, a ser um glutão, a ser um beberrão, a ser um viciado. Essa é a nossa inclinação. Parece que você não precisa fazer nem curso para isso. É como se estivesse descendo ladeira, só lhe empurram, né? Você vai ter essa inclinação para o mal. Agora, para o bem é o contrário, né? Para uma vida, que a gente de qualidade de vida, né, com condicionamento físico, é necessário um esforço, é correr todo dia, academia, malhação, alimentação, não pode comer tudo, então é um esforço. Do mesmo jeito é a nossa vida espiritual, né? É oração, leitura da Bíblia, é ir para a igreja, é estar junto, é estar evangelizando, é estar em contato com os irmãos, brasa com brasa, é estar no movimento, né? Se não fizer isso, aí desanda a sua vida espiritual, né? Vamos lá. Terceira consequência, separação sociológica, né? O homem foi separado. Essa separação sociológica ela é descrevida da seguinte forma: o ser humano não perdeu apenas a comunhão com Deus, a harmonia consigo, mas separou-se também dos seus semelhantes. Então a gente sabe que a queda, né, ela gera consequências. O homem perde a comunhão com Deus, ele perde a comunhão com a natureza e ele perde a comunhão consigo mesmo, né? E perde a comunhão com o próximo. É descrito, portanto, aqui é o primeiro conflito, né? Foi a partir da queda. O homem gozava de uma harmonia plena, não tinha briga de marido e mulher antes do pecado, né? Gênesis 3:2 foi a primeira briga. Diz assim: e disse ao homem, foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O homem querendo lá livrar a cara, né? Porque Deus havia dado o mandamento a ele. Ele era o responsável, né? Então não tem que cair no conselho da mulher, nem na sedução da mulher. Deus falou com ele e ele falou com a mulher. Eles sabiam que não era para fazer, né? Mas a ordem foi dada especificamente a ele, né? Mas aí ele, para levar a cara, disse, não, Senhor, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher. Pronto, aí começou ali o primeiro conflito familiar e conjugal, né? Mais à frente, no capítulo de número 4, acontece outro conflito que é entre irmãos, né? E a partir daí, essa separação sociológica, o homem, esses conflitos só se aumentaram, né? O que a gente vê é pai matando filho, filho matando pai, amigos matando por causa de dinheiro, né? Conflitos na área da sexualidade. O que a gente mais vê é essa desgraceira. É só ligar o telejornal aí que você vê esses conflitos, que essa separação, nós não conseguimos mais ver a outra pessoa que está ao nosso lado como o nosso próximo, né? Parece que a gente é como Caim, né? O irmão vira inimigo e o inimigo vira amigo. Essa a distorção que o pecado faz com as pessoas, né? Aquele que é amigo a gente vê como inimigo, e o que é inimigo a gente vê como amigo.
Por isso que João vai dizer isso. Tiago, aliás, Tiago diz: infiéis, falando com a igreja, viu? Presta atenção. Pastor Tiago não tem papo na língua, não. Diz: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus, né? Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Então, às vezes nós queremos fazer amizade com o inimigo e inimizade com o amigo, né? A gente se constitui inimigo de Deus em vez de ser amigo de Deus, né? Então é isso que o pecado atua drasticamente no nosso relacionamento homem e mulher. Não foi o único prejudicado, a gente já citou isso. E a última é a separação ecológica, né? Que é isso, pastor. Por consequência do pecado, a natureza passa a sofrer. Note que agora maldita é a terra. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e estará sujeito a futilidades. Romanos 8, 20 e 22. Então, quando Deus cria, né? Quando Deus termina de criar, né, na criação lá, os 6 dias, Deus viu tudo que criou e disse: era bom. Não tinha erva daninha, não tinha, né, essas plantas, né? Tem plantas que fazem mal, né? Tem coisas que podem comer, tem plantas que o mato, né? Meu Deus, para que serve o mato? Não existia. Era uma relação harmoniosa, o jardim, a sua criação, tudo perfeitamente harmonizado. E a partir do momento que o homem peca, Deus amaldiçoa também a terra e diz: maldita é a terra por causa de vocês. Ela lhe dará espinhos. Então, em vez de você colher só frutos, só árvores, né? Porque Deus colocou várias árvores que davam vários frutos. E em vez de eles olharem para as várias árvores, eles só olharam para quem não podia. E é assim até hoje, né? O relacionamento do homem com a mulher também é afetado, pois ele precisa trabalhar para a sobrevivência, pois a terra deve ser cuidada para que dê frutos, né? Então, esse cara precisa trabalhar para que a terra dê frutos. Relação que era bem harmoniosa antes do pecado. Então, pensando em tudo isso, né? Infelizmente, a humanidade, não apenas na queda, mas ainda hoje continua a favorecer a atuação do príncipe deste mundo, né? E virando as costas para Deus. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Que você possa pensar nisso aí e refletir, ok? Vamos aí para agora compartilhar, né? Interessante como essa relação, né? Então, para finalizar, por meio da morte de Jesus na cruz, a solução para cada separação ocasionada pela queda é providenciada, né, e garantida. Jesus, eu costumo dizer assim, algo poderoso. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, Jesus ele não somente redime o homem, mas ele redime o cosmos, né? Então a terra geme esperando também o dia da redenção, né? Então o poder da ressurreição e da morte de Cristo, né? A eficácia da salvação não é somente sobre os seres humanos, mas sobre toda a criação de Deus, né? Serão novos céus e novas terras. Não é só uma nova criação no sentido do homem, mas uma nova criação no sentido pleno que Deus que Deus está restaurando por meio de Cristo Jesus. Amém? Então agora a reconciliação com Deus, a cura, né, para todos os efeitos do pecado na nossa vida já está realizada por meio de Cristo. Então eu queria que você compartilhasse com agora, né, colocasse no comentário do nosso vídeo e procurasse pensar um pouquinho sobre a seguinte questão, né? Perceber o pecado de forma teórica, o sentido dos termos bíblicos originais é diferente de compreendê-lo de forma subjetiva e pessoal. Você consegue ver essa diferença, né? Porque uma coisa é você
entender a parte de teoria da definição, né, dos termos do hebraico, dos termos gregos relativos ao pecado e do entendimento do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e você perceber, né, isso de forma subjetiva e pessoal, como você pode identificar isso na sua vida, né? Em que vezes eu errei o alvo, em que vezes, né, esse meu pecado causou essa separação entre mim e Deus, né? Em que vezes eu agi como esta mulher descrita em Isaías 54, né? Abandonando o noivo por meio do estilo de vida pessoal, né? E a visão do Novo Testamento, será que eu tenho errado o alvo? Será que eu tenho submetido à vontade de Deus? Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Porque se eu não ando e não estou no centro da vontade de Deus, eu estou vivendo no pecado, no erro, né? Eu estou errando o alvo que Deus tem para a minha vida. Então reflita sobre isso. Para terminar, sempre a gente faz essa aplicação de viver até o próximo encontro. Separe um tempo, né, significativo durante essa semana, em solicitude, né, a gente chama isso do TSD, tempo a sós com Deus, com a sua Bíblia, caderno de oração, converse com Deus sobre a sua vida. Peça uma consciência renovada e profunda acerca do pecado. Preste atenção na voz do Espírito, para que Ele ministre ao seu coração, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos lidar de maneira assim, bem plena e abundante, é com o pecado. Nós não podemos fazer pouco caso disso. Então, chegamos ao final da nossa aula. Nós queremos agradecer demais a sua presença, você está conosco, né? E se você perdeu as aulas anteriores aqui, vá na playlist do nosso canal, assista as aulas anteriores para que você possa estar aí se inteirando de todo o assunto que temos trabalhado, né, durante esse 4º curso aqui no nosso canal. Lembrando a você que nós agora, às 18 horas, teremos um culto na nossa igreja. Estaremos transmitindo aqui também pelo nosso canal do YouTube e também presencialmente estaremos ali adorando ao Senhor, né, na rua Pedra Branca, 1414, ali no conjunto Panatins, né, Natal, Rio Grande do Norte. Louvando a Deus pela sua vida e vamos orar agradecido a Deus por esse tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nesse momento, ó Deus, nesse tempo de crescimento e de comunhão. Pedimos que o Senhor continue aplicando estes ensinamentos em nosso coração. Que oramos assim, na certeza, Senhor, da vitória no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um dia abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. E até logo mais à noite, no culto inspirador ali na IBIP. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de você deixar o seu joinha aí, deixa o seu like no nosso vídeo. Isso fará com que o YouTube potencialize aí esse vídeo e abençoe a muito mais pessoas, né, esse conhecimento da verdade que precisa alcançar o coração de muitos. Amém? Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica Multiplicadora.